Marcos capítulo 9, verso 9 ao verso 13, diz assim: Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitado entre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo quanto quiseram, como a seu respeito está escrito. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós nos achegamos ante ao trono da Tua graça, em primeiro lugar, sabendo que somos pecadores. Por isso eu te imploro que o Senhor perdoe nossas palavras, nossos pensamentos, nossos olhares, perdoe nossas obras, as nossas omissões, porque Tiago, irmão do Senhor, disse que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. Ou seja, perdoe os variados tipos de pecados que temos e cure nossa cegueira espiritual. Infelizmente, ó Deus, os nossos pecados obscurecem a luz da graça e do rosto do Senhor. Por isso eu te imploro, perdoe, para que nessa noite, perdoados e também com a graça do Espírito Santo operando no nosso coração, possamos ouvir o Evangelho da salvação e ouvir com um coração que o recebe, que o acolhe e que vai produzir frutos dignos de arrependimento. Isso não é natural, ó Deus. Por isso eu imploro que Teu Espírito bendito, o preceptor do Teu povo, o Consolador amado, que Ele atue nos nossos corações e que atue também na minha vida, para que eu seja fiel ao pregar esse texto. Me ajude, Deus, a expor a Bíblia com fidelidade, pois quando a Bíblia é exposta com fidelidade, o próprio Jesus abre a sua boca na igreja. Cristo fala conosco pela palavra. Então me ajude, que eu seja fiel, que eu não fale de mim mesmo, que eu não fale para a minha glória, mas que, como João Batista ensinou, convém que Cristo cresça e nós todos venhamos a diminuir nessa noite. E tudo isso para a honra, para a glória, para o louvor do Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, nós temos visto que esse Evangelho de Marcos, o qual já estamos expondo há mais de ano, é disposto em duas divisões grandes. Do capítulo 1 ao 8, Marcos tinha a intenção muito clara de mostrar para os seus leitores romanos quem era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E durante então as exposições do capítulo 1 ao 8, nós vimos as provas contundentes que Marcos nos deu, provando quem é Jesus. Ele nos mostrou que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o próprio Deus, porque perdoava pecados, e não só perdoava pecados, mas também tinha controle sobre a natureza, parando ventos, parando o mar, e até multiplicando a matéria, no caso de pães e peixes. Nós vimos então que essa metade do Evangelho termina com um discurso de Jesus sobre seguir Jesus. Jesus mostrou que o discípulo, aquele que segue a Ele, é alguém que morre para si mesmo, ou seja, ele não coloca os seus interesses diante dos interesses de Deus e da palavra para a sua vida. Isto é, ele carrega a sua cruz,
Carregar a cruz não é carregar os nossos problemas, mas é morrer para nós mesmos. Depois de fechar então essa primeira sessão toda de Marcos, nós vimos na semana passada que o segundo grande bloco, a segunda grande sessão de Marcos, tem por motivo mostrar para nós o que Jesus veio fazer. Só que antes de Marcos mostrar para a gente o que Jesus veio fazer, ele nos dá mais uma pitada da identidade de Jesus com a cena da transfiguração que nós vimos na semana passada. Ou seja, o relato histórico que lá no Monte Santo, Jesus mudou de forma diante dos seus discípulos e Pedro, Tiago e João viram quem de fato Jesus era: Deus que se fez carne, o glorioso Filho de Deus. Mas naquela cena nós também vimos que Moisés e Elias conversavam com Jesus, falando sobre a partida de Jesus, ou seja, o seu êxodo, sua morte vicária. Depois dessa cena, então, é a cena que nós entramos aqui hoje, vamos expor. Jesus agora desce com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles têm uma conversa, até eles se encontrarem com os demais apóstolos. E o que essa conversa entre Jesus e Pedro, Tiago e João nos ensinam? O que Marcos quis nos ensinar ao registrar a conversa do jeito que ela foi registrada? Que o Cristo de Deus tem que morrer segundo as Escrituras para a nossa salvação. Ou seja, o Cristo de Deus tem que morrer segundo as Escrituras para a nossa salvação. Vejamos essa verdade espalhada do verso 9 ao verso 13. O verso 9, nós vemos que a visão da glória de Jesus acabou, e o Senhor começa a descer o monte com os seus discípulos. E meus irmãos, isso é significativo porque nós aprendemos na semana passada que o vislumbre da glória de Jesus apontava para o futuro, isto é, não era o momento de Jesus ser glorificado e de Jesus manifestar a sua glória que ele tinha como Deus. Então era um momento de sofrimento, de morte, de dor. A glória ficaria para mais tarde. E quando Jesus desce do monte, nós temos dois sentimentos borbulhando na alma de Jesus. Nenhum deles aparece no nosso texto, mas nós vamos ver nos outros evangelhos que Jesus, lá em João, ele ansiava que a glória dele chegasse. E no evangelho de Lucas nós vemos que Jesus estava ansioso por morrer pelos discípulos. Então Jesus desce do monte com esses dois sentimentos borbulhando no coração dele. Ele queria morrer logo pelos discípulos e ele queria também que a glória que foi brevemente manifestada fosse vista pelos seus discípulos. Mas o momento agora era de rumar para Jerusalém. Quando Jesus desce desse monte, meus irmãos, ele vira o rosto dele como um seixo direto para Jerusalém. Ou seja, era o momento dele ir para a cidade santa que o mataria. Era o momento daquele plano de Deus chegar ao momento climático da morte substitutiva de Jesus. E é nesse cenário então que essa conversa acontece. E a primeira coisa que Jesus fala para os apóstolos ao descer do monte com todo esse cenário é uma ordem contundente. Jesus diz: não divulguem para ninguém o que vocês viram. Você deve se lembrar que no evangelho de Marcos anteriormente, Jesus havia feito isso com várias pessoas. Ele havia curado pessoas, ressuscitado pessoas e havia dito: não divulguem para ninguém. Jesus tinha feito isso com os apóstolos também, quando os apóstolos confessaram que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e ele disse: não fale isso para ninguém. E mais uma vez Jesus repete essa ordem, essa ênfase: não falem para ninguém o que vocês viram. E a pergunta que a gente tem que responder é: por que Jesus fez isso? Por que Jesus não quer que os apóstolos falem para os outros apóstolos e para os seus amigos, familiares e para o povo de Israel que ele é o Deus glorioso?
Nós temos aqui 4 motivos pelo menos. Em primeiro lugar, Jesus não queria que se divulgasse acerca da sua glória, porque as pessoas tinham uma ideia errada do Messias. Nós temos visto que os judeus com frequência imaginavam que o Messias era um Messias político, um Messias glorioso, um Messias pomposo. E muitas vezes, meus irmãos, Jesus, ao fazer certos milagres, certos sinais, como por exemplo multiplicar pães e peixes, o povo quis tomar Jesus para fazê-lo rei, um Messias glorioso, político, e Jesus impediu o povo. Então, a divulgação da notícia de que os apóstolos viram Jesus glorioso em cima do monte ia prejudicar o ministério de Jesus. Não era o momento de falar sobre isso, porque Jesus seria feito um rei político e ele não morreria como um servo aviltado, como um servo achincalhado lá em Jerusalém. Ou seja, a morte vicária de cruz, cruenta, dolorosa, sob a ira de Deus, não aconteceria. Então Jesus, salvaguardando o plano de Deus, manda eles calarem a boca. O segundo motivo é porque os próprios apóstolos não conseguiam entender que tipo de Messias é Jesus. Quando Pedro confessou: tu és o Cristo, Jesus logo em seguida disse assim: então eu tenho que ir para Jerusalém e tenho que morrer. Pedro chama Jesus à parte e fala assim: não, Jesus, não morre não, evita esse sofrimento na sua vida, de maneira nenhuma isso pode te acontecer. Pedro fez isso, meus irmãos, por causa da visão teológica dos apóstolos. Os apóstolos compartilhavam da visão do povo de um Messias glorioso, de um Messias que podia ter glória sem morrer. E agora então que eles viram o Senhor da glória, ao falar isso para os outros apóstolos, ao divulgar isso, qual seria a ideia do grupo? Jesus, você não pode morrer. Afasta do Senhor essa tal de cruz, afasta dessa ideia de morrer por pessoas. O Senhor é glorioso. E isso mais uma vez ia comprometer a missão de Jesus. O terceiro motivo por Jesus falar para os apóstolos não falarem nada é por causa da teologia da cruz. O que significa isso? Deus havia planejado no seu plano de salvação de que Jesus só mostraria a sua glória, de que ele só se mostraria como Filho do homem glorioso de maneira maior, mais avultada, depois que ele morresse. É por isso que durante o ministério de Jesus, ele foi pincelando a glória dele para que os apóstolos vissem, em sinais, em milagres, em falas, mas ele não revelava a glória. Agora, Deus havia determinado que Jesus tinha que morrer. E meus irmãos, isso era importante porque os apóstolos não tinham todas as peças da missão de Jesus. A missão de Jesus era como se fosse um quebra-cabeças, em que eles tinham poucas peças. Então a morte de Jesus era a peça central que eles estavam precisando. Então não era o momento deles entenderem e fazerem uma teologia de glória, era o momento deles fazerem uma teologia da cruz. Era a peça que faltava. Eles precisavam ver a morte e ressurreição, para então entender Jesus glorioso. E o quarto motivo é que os apóstolos não teriam a honra de serem os primeiros a anunciar a glória de Jesus. Os primeiros a anunciar a glória de Jesus foram os anjos santos, que no dia da ressurreição de Jesus, falaram para as mulheres que foram visitar o túmulo: ele já ressuscitou e partiu para Galiléia, como havia dito. E depois dos anjos foram as mulheres que anunciaram a glória de Jesus. E depois das mulheres anunciarem a glória de Jesus, o próprio Jesus anuncia a sua glória, quando na grande comissão ele diz aos apóstolos: toda a glória, toda a honra, toda a autoridade me foi dada a mim, Filho do homem, no céu e na terra. Então os apóstolos não teriam essa honra de serem os primeiros, mas sim, eles iriam anunciar a glória de Jesus depois. Quando? Diz o texto aí: depois que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Mas veja que Jesus usa um título diferente para ele. Ele fala Filho do homem.
Como nós já vimos, esse título Filho do Homem é o título que aparece em Daniel 7, 13 e 14, livro do profeta Daniel, em que uma figura divina se apresenta diante de Deus e recebe o poder e a autoridade sobre todas as coisas. Então Jesus estava mostrando para eles que eles só iriam anunciar a glória dele depois que Jesus recebesse a autoridade do Pai como Deus homem sobre céu e terra. E aí é interessante, por que que isso precisava ser assim? Porque os apóstolos, eles teriam que entender que a morte de Jesus não seria o ponto final da história. Você deve se lembrar que quando Jesus morreu, os apóstolos se dispersaram, e nós vimos lá no caminho de Emaús, discípulos dizendo assim para o próprio Jesus: o Senhor é o único que não viu que Jesus morreu, que acabou a nossa esperança? Os apóstolos, quando Jesus morreu, eles não se lembraram que ele iria ressuscitar e ser glorificado. Então precisava que Jesus ressuscitasse e anunciasse a sua glória, para que eles tivessem todos os aspectos do evangelho para pregar isso. E aí veja que coisa interessante, com isso a gente tem uma ideia acurada do evangelho, que o evangelho, meu irmão, não termina na morte de Jesus. É muito comum nós falarmos do evangelho e pregarmos o evangelho com a morte de Jesus, e de fato Jesus morreu, mas o evangelho não termina com a morte de Jesus. O próprio Paulo disse em Romanos que Jesus ressuscitou para a nossa justificação, ou seja, o evangelho ele só é completo se ele fala da morte de Jesus, mas também da sua ressurreição, como também da sua ascensão ao céu para sentar-se à destra de Deus, e também da sua volta gloriosa. Coisas essas que os apóstolos não tinham noção. Então eles deveriam anunciar glória depois que eles entendessem que o evangelho era morte e depois a glória de Jesus. Mas tem uma coisa aqui muito brilhante no que Jesus fala, e tem a ver com a nossa vida, no dia a dia, no pessoal. Os apóstolos ouviram que Jesus ia ressuscitar. Se eles ouviram que Jesus ia ressuscitar, nas entrelinhas, Jesus está dizendo para eles que ia morrer. Tem como eu ressuscitar o Luciano aqui na frente, se ele está vivo? Não tem, ué. Você não ressuscita vivos, você ressuscita mortos, né? Não que eu tenha esse poder, viu, gente? Nenhum de nós tem. Só estou dando um exemplo para você entender. Então, na entrelinha, Jesus estava dizendo o quê? Eu vou morrer. Só que ele não termina com eu vou morrer, eu também vou ressuscitar. E o que isso tem a ver conosco, pastor? É curioso que Jesus dava muitas más notícias para os apóstolos. Ele falava que ia ser aviltado, que ele ia ser escorraçado, que ele ia ser morto. Mas sempre quando ele dava essas más notícias, Jesus, assim palmilhava as más notícias com boas notícias. Por que Jesus faz isso? Como lenitivo para a gente. Essa é a maneira de Deus tratar conosco. Tanto que o teólogo puritano Richard Baxter chama isso de gotas de glória. O que são as gotas de glória? Sempre quando Deus ordena na nossa vida problemas, lutas, dificuldades, Ele também traz na nossa vida refrigérios e coisas da religião que vão brotar no nosso coração por causa das lutas e dificuldades, as quais nós provamos e antegozamos o próprio Cristo. Isso é, Deus nos dá lutas, nos dá dificuldades, mas Ele também traz refrigérios santos para a alma. E sempre Jesus fez isso com os apóstolos, e assim Jesus faz conosco. Todos os seus filhos recebem das suas lutas, seus problemas e dificuldades, mas das suas gotas de glória, ou seja, dos seus refrigérios temporais. E aqui a gente vê o cuidado pastoral de Jesus com os apóstolos. Má notícia, vou morrer. Boa notícia, vou ressuscitar. E aí veja então, o que acontece diante disso? O verso 10 diz que os apóstolos guardaram a palavra de Jesus, ou a recomendação de Jesus.
Literalmente, os apóstolos obedeceram Jesus, que havia dito para eles: não conte nada. Lá no livro de Lucas, essa mesma passagem, diz Lucas que os apóstolos Pedro, Tiago e João não contaram para ninguém, ou seja, eles obedeceram a palavra de Jesus. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer um paralelo com o Evangelho de Marcos, porque até aqui no Evangelho de Marcos, Jesus havia dito para muitas pessoas: não contem o que eu fiz para ninguém, e elas faziam o quê? Contavam. A pergunta é: por que os apóstolos, ao ouvirem isso, eles não contaram? O que tem de diferente nos apóstolos? Uma coisinha chamada obediência, e isso é o diferencial deles. Esses homens são cheios de defeitos, esses homens são cheios de pecados, esses homens são cheios de dificuldades, mas tem uma coisa que marca esses homens: eles são verdadeiros crentes. E uma das características principais dos verdadeiros crentes é que eles obedecem Jesus. Tanto que o próprio Jesus, no Evangelho segundo João, no capítulo 14, verso 21, disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como que você e eu podemos saber se somos verdadeiros crentes? Obedecendo a Jesus. Se você se diz um verdadeiro crente sem obedecer a Jesus, você está se enganando, como Tiago disse. Você é um mero ouvinte. Você é semelhante a uma pessoa que olha para o espelho, se vê, e quando sai do espelho você não lembra mais quem você é. Você se engana. Vou dar um exemplo. Imagine que o seu pastor, feio do jeito que é, olhe no espelho, veja a feiura dele, e na hora que ele se afaste do espelho, ele pensa assim: sou bonito igual o George Clooney, sou bonito igual o Brad Pitt. Isso é mentira. Eu estou me enganando. Ou seja, Tiago deu esse exemplo para mostrar que verdadeiros crentes que são gerados pela palavra, eles têm uma característica: eles primam por obedecer a Jesus. E veja, negar a si mesmos. Não seria legal você ver Jesus glorificado e falar para o seu irmão assim: rapaz, eu vi Jesus glorificado lá no monte? Não seria legal isso? Seria. Mas seria certo? Não, porque Jesus mandou você não fazer. Então veja, eles estavam negando a si mesmos para obedecer a Jesus. E isso, meus irmãos, porque Deus estava transformando esses homens e fazendo-os obedientes à palavra de Jesus. Pense bem, se você visse Jesus assim, você ia sair correndo para contar. Mas eles fizeram o quê? Obedeceram. Verdadeiros discípulos obedecem. Eles amam a palavra, eles se dedicam à palavra. Eles são perfeitos? Não. Eles obedecem de maneira perfeita? Não. Mas as vontades deles são as primeiras coisas na vida deles? Não. É a vontade de Cristo que manda na vida deles. Mas a gente não pode negar o erro dos apóstolos logo em seguida. Se por um lado eles cresceram em obediência, por outro lado eles ainda precisam de ajuda, porque eles ficaram se perguntando: o que significa o ressuscitar entre os mortos? Então esses três homens começaram a perguntar assim: Pedro, o que significa isso? Tiago, de onde que Jesus tirou isso? Isso mostra que os apóstolos ainda guardavam no coração deles confusão em relação às verdades da palavra de Deus sobre Jesus. Provavelmente eles perguntaram isso se confundindo com a mensagem do Antigo Testamento, que afirma categoricamente que no último dia da história do mundo haverá uma ressurreição de todas as pessoas. Lá no livro de Daniel, capítulo 12, verso 2, diz assim: uma multidão dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então lá no livro de Daniel, Deus havia ensinado para o seu povo
que no último dia da história haverá uma ressurreição de todas as pessoas, uma multidão inumerável, muitos, para dois destinos: morte eterna e vida eterna. E eles então, quando ouviram de ressurreição de Jesus, eles ficaram se perguntando: será que Jesus está falando dessa ressurreição? Mostrando que eles não tinham entendido que Jesus tinha falado da ressurreição dele, que ele ia morrer e que ele ia sair dos mortos antes que acontecesse essa ressurreição final, geral, de todas as pessoas. Isso mostra o que? Os apóstolos precisavam aprender mais de Bíblia, por incrível que pareça. E aqui, meus irmãos, eles são, para a gente aqui, um exemplo, não no sentido positivo, mas negativo, de que nós precisamos aprender mais de Bíblia. Infelizmente, a geração em que nós vivemos é uma geração que pouco dá valor ao estudo da Bíblia. Somos uma geração que mal lê Bíblia. Uma vez eu era líder de uma associação de jovens lá em Belo Horizonte, da igreja presbiteriana, e eu fiz uma pesquisa entre os jovens: quantos haviam lido a Bíblia inteira? Num grupo enorme de jovens, eu não me lembro o valor exato agora de quantos eram e quantos tinham lido, mas, meu amigo, não dava nem 2% direito. Ou seja, e gente de igreja boa, não é gente de igreja avacalhada não. Nós somos uma geração que tem Bíblia, que tem livro a rodo, mas uma geração que não cresce na palavra, que não conhece a palavra de Deus. E veja que isso é um problema. Por quê? Porque não conhecer Bíblia gera dificuldade na vida prática, na caminhada de fé. Se tem uma coisa que nos ajuda a caminhar bem a vida cristã, é o entendimento da palavra de Deus. E eu vou dar exemplo de um pastor amigo meu. Um pastor amigo meu, quando ele se casou, o médico deu para ele uma notícia muito boa, estou sendo irônico, que ele, por causa da cachumba, não poderia ter filhos. Ele teve 3. Só que chegou na época da pandemia, tudo com os meninos pequenininhos. A esposa dele pegou Covid e morreu. O que ele dizia? Agora eu entendo que diferença que faz conhecer Bíblia, porque pelo conhecimento bíblico que eu tenho segurança de onde minha esposa está, de que Deus está cuidando de mim, de que essa aprovação coopera para o meu bem. Ou seja, ele literalmente diz: a boa teologia, o bom conhecimento bíblico é fundamental para viver, e você o observa sobretudo nas provações, nas lutas, nas dificuldades diárias. E, meus irmãos, se os apóstolos precisaram crescer espiritualmente, nós precisamos crescer espiritualmente. E veja que eles tomaram providência quanto a isso. O verso 11 diz que eles interrogaram Jesus. Os apóstolos, ao não entender das coisas que Jesus estava falando, e com o impacto da glória que eles viram no Monte Santo, eles não ficaram calados com as suas dúvidas e nem com seus já achismos da Bíblia. O que eles fizeram? Perguntas para Jesus. Tenha certeza, eles fizeram mais do que essa pergunta. A Bíblia não registra todos os sinais de Jesus, a Bíblia não registra todas as falas de Jesus, a Bíblia não registra todas as falas dos apóstolos. A Bíblia registra o que é suficiente e bom para a nossa salvação. Pode ter certeza, os apóstolos perguntaram muito mais coisa para Jesus aqui, mas o que era necessário para a gente? O que eles perguntaram? Sobre a vinda de Elias. Mas esse interrogatório que eles fizeram mostra para a gente que na confusão deles, eles são um exemplo de onde eles buscaram conhecimento verdadeiro. Eles buscaram em Jesus e na palavra de Jesus para deixar a confusão teológica que eles tinham para trás. Ou seja,
eles buscaram o conhecimento verdadeiro da palavra. E meus irmãos, nós devemos imitar esses homens. Eles não ficaram com a ideia deles, eles não ficaram com o achismo deles. E aqui eles têm que ser para nós um padrão. Qual o padrão? O padrão da sola escritura, da sola palavra de Deus. Que, meus irmãos, para ter verdadeiro conhecimento do cristianismo e do próprio Deus, você precisa da palavra corretamente lida e interpretada. Não importa o que eu penso da Bíblia, não importa o que eu penso da vida cristã, importa o que Jesus disse da vida cristã, o que Jesus disse nas Escrituras. E para isso, meu irmão, muitas vezes nós precisamos de deixar o orgulho e nos humilhar diante da Bíblia, deixar nossas ideias para trás, para a gente ficar com o que a Bíblia diz e saber que o que a Bíblia diz é sempre o melhor para a gente. Se a Bíblia diz que o melhor para você é morrer para as suas ideias e viver para Jesus, isso é o melhor. Pode não parecer, mas é o melhor. Se a Bíblia diz que o homem deve liderar o lar, ele tem que liderar o lar, não é a mulher. Se a Bíblia diz que a mulher tem que ser uma boa mãe, ela tem que ser uma boa mãe, não é uma boa advogada, é uma boa mãe. Então o que a gente precisa fazer? Voltar para a Bíblia. Mas os crentes de hoje têm feito o quê? Voltar para o mundo, o que o mundo diz e o que eles pensam. E aí eles se tornam o quê? Mundanos, amigos do mundo. Mas a Bíblia é muito clara. Jesus disse que aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Se você quer viver igual ao mundo, se você acha que as suas ideias têm que estar acima da Bíblia, acima do verdadeiro ensino, você se torna inimigo de Deus. E os apóstolos então, eles se submeteram a Jesus e ao conhecimento de Jesus. E veja então que aquilo que eles aprenderam e que não estava batendo com o que Jesus disse, eles levaram até Jesus. Por isso, olha a pergunta que eles fizeram: por que dizem os escribas que Elias tem que vir primeiro? De onde que veio essa pergunta? Primeira coisa, essa pergunta veio do entendimento errado dos apóstolos. Ou seja, eles ficaram confusos e eles então não conseguiam coadunar o ensino de Jesus com aquilo que eles entendiam sobre o Messias. Então o que eles fizeram? Vou até Jesus. Em segundo lugar, essa pergunta tem um lado positivo, é que eles creram de fato quem é Jesus. Porque se eles não acreditassem que Jesus era o Messias, não fazia sentido nenhum perguntar isso. Por que que Elias tem que vir antes de o Messias, antes do Cristo? Ora, se para eles Jesus não é Messias, não fazia sentido perguntar isso. Mas em terceiro lugar, essa pergunta veio da visão de mundo que eles tinham. Os apóstolos foram influenciados pelos escribas e aquilo que os escribas pensavam das Escrituras. E o que eles pensavam das Escrituras? Coisas boas e coisas ruins, tanto nesse fato como em outras coisas. O que eles pensavam aqui nessa questão? Os escribas entenderam que Elias tinha que vir antes de o Cristo, de o Salvador. E de onde que eles tiraram isso? Da Bíblia, lá de Malaquias 4, 5 e 6. Diz assim: eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então a última profecia do Antigo Testamento diz que antes do sol da justiça vir, antes do Messias vir, tem que vir Elias. E nisso os escribas acertaram. Só que qual era a ideia deles sobre isso? Eles entenderam que esse tal de Elias tinha que vir em pessoa. E agora eu tenho que contar para você quem que é esse tal de Elias. Talvez você não conheça quem é Elias, né? E você pensa que Elias é um amigo seu lá do bairro, né? Vendedor de café, qualquer coisa. Não. Quem que é Elias na Bíblia? Elias, meu irmão, era um profeta na época que Israel tinha um rei chamado Acabe, e a sua esposa era Jezabel.
era uma estrangeira. E Acabe e Jezabel, eles instauraram em Israel a adoração oficial a Baal. Ou seja, a religião oficial de Israel, em vez de ser a religião bíblica de Deus, era a adoração a Baal. E Elias começou a falar: olha, isso não é certo. E o que Jezabel e Acabe fizeram? Começaram a perseguir Elias. Elias então fugiu para o deserto e Deus parou a chuva em Israel durante 3 anos. Depois desses 3 anos, houve um desafio, em que Elias juntou os profetas de Baal no monte, 400 profetas, e falou com eles assim: vamos fazer um teste? Vamos. Se Deus é Deus, Ele vai queimar esse sacrifício que eu vou fazer. Se Baal é Deus, quem vai queimar o sacrifício é Baal. Então, profetas de Baal, vamos fazer o seguinte: põe aí um sacrifício em cima da lenha, e começa a gritar aí e clamar Baal. E eles começaram: Baal, 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 Baal. E Baal, que era o Deus do trovão e do fogo, não mandou fogo nada, porque não era Deus de verdade, né? Falso Deus, né, Henrique? E aí Elias começou a tripudiar. Deve ser que Baal está fazendo cocô, né? Deve ser que Baal está cuidando de alguma outra coisa, tripudiando. E aí ele disse: então vamos fazer um teste agora, se Yahvé é o verdadeiro Deus? Mete o sacrifício aqui, põe água, meteu água, põe água de novo, meteu água, põe água de novo, meteu água. Meu amigo, lenha molhada pega fogo? De jeito nenhum, né? E ele clamou a Deus, e o que aconteceu? Fogo desceu do céu. Jezabel falou assim: vou matar essa desgraça desse homem. E ele fugiu. E por fim, esse homem foi liberto por Deus, não morrendo. Deus o levou para o céu. E porque ele foi para o céu e não morreu, os escribas, ao lerem a Bíblia de que Elias viria, eles entenderam o quê? Que Elias, o tesbita em pessoa, o homem que foi para o céu, ia voltar. Só que a Bíblia não diz isso. Foram eles que entenderam isso. E aí, olha o problema. Um puritano disse o seguinte: observe que a interpretação equivocada das Escrituras é um grande empecilho à recepção da verdade. Esses homens não recebiam a verdade, pois erravam na interpretação da Escritura. Ou que seja, querido irmão, para você ter a verdade na sua mão, não basta você ler Bíblia, você tem que interpretar a Bíblia direito. Você tem que interpretar a Bíblia no seu contexto histórico, gramatical. Ela não foi escrita no português, ela foi escrita no hebraico e no grego. Você tem que interpretar a Bíblia como um livro histórico, como a interpretação de um outro livro qualquer. Tirando o fato de que para você receber a mensagem espiritual e salvífica, você precisa do Espírito Santo. Mas você não interpreta a Bíblia igual você interpreta o jogo de bicho. Você vai interpretar como um livro. E aí veja então que a má interpretação é uma praga nas igrejas hoje. Eu vou dar um exemplo mais tosco possível, para você entender do maior para o menor. Há um tempo atrás, um pastor veio na internet falando assim: olha, a gente tem que devolver a Deus 30% do nosso salário. Ou seja, em vez de dar o dízimo, que é 10%, a gente tem que dar o trízimo, né? Aí ele disse assim: por quê? Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É verdade, Deus é 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a Bíblia diz também que Deus é um só Deus. Viu o erro dele? É claro que é um erro muito malicioso para tirar dinheiro das pessoas, né? Mas é um erro crasso, notório. Há um outro tempo atrás, né, veio um matuto que se colocou como pastor e adulterou com a mulher do irmão, né? E justificou falando que a Bíblia mandou ele adulterar. E ele leu lá no livro de Oséias, né? Vai a adúltera. Só que ele não leu vai a adúltera, vai e adultera, né?
E aí o repórter foi questionar ele: por que você adulterou? Está escrito na Bíblia. E quando ele mostrou o texto de Osés, o repórter olhou e falou assim: mas aqui não está escrito vai e adultera, está escrito vai a adúltera. Não está mandando você fazer, está constatando que a mulher dele, Gomer, é adúltera. Ou seja, é um problema de interpretação. E aí veja, a gente tem que tomar cuidado grandioso com a interpretação bíblica, porque pode ser que a gente esteja com a falsidade na mão, interpretando a Bíblia incorretamente. Por isso, costumava-se dizer que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque você tira nela coisas ruins se você quiser, se você interpretar errado. E é por isso, meus irmãos, que a gente tem que treinar pastores, missionários, professores de escola dominical. Para quê? Para serem bons intérpretes da Bíblia, para ensinarem a verdade para as pessoas. E veja, não existe essa história, a minha interpretação e a sua interpretação. Só existe uma interpretação para cada texto, aquilo que o autor queria dizer. E daí a luta que a gente tem que ter como pastor para ensinar a Bíblia para vocês. Estudar, vasculhar para mostrar a verdade. Então olha que lição que a gente tem aqui dos apóstolos. Olha que lição que a gente tem dos escribas interpretando a Bíblia de maneira incorreta. Mas a verdadeira interpretação Jesus vai dar. Verso 12: então lhe disse. Então disse Jesus para eles, olha, a verdadeira interpretação vem de Jesus. Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Então essa fala aqui diz, ó, Elias tem que vir primeiro. De alguma forma, né, os escribas acertaram. Elias tinha que vir primeiro. E aqui Jesus referenda eles. Só que, como eu disse, o problema é que eles entenderam que Elias tinha que vir em pessoa, e isso é errado. E isso é um grande risco, queridos irmãos. Por quê? Meia verdade não é verdade. Os escribas entenderam meia verdade, mas não toda a verdade. E meia verdade não é verdade. Eu vou provar isso para você com o Evangelho. O Evangelho diz para a gente que a gente é pecador de natureza? Sim. Agora imagine que você creia no Evangelho, que você é pecador, mas que você pode se salvar pelo aquilo que você faz. É uma verdade completa? Não, porque a Bíblia diz que você não pode se salvar. Agora imagine que você então creia que você é pecador e que você não pode se salvar. Mas você acredita que Deus não escolheu pessoas para salvação? É você quem escolhe Deus primeiro. Tá certo? Também não. Então meia verdade é uma mentira completa. E os escribas acreditavam em meia verdade, que era uma mentira completa. Por isso, meu irmão, cuidado. Ou você abraça a verdade, toda a Bíblia, ou você não abraça nada, você abraça uma mentira. E agora Jesus então mostra para eles quem é esse tal de Elias. E eu vou recorrer a 3 textos bíblicos que são toda a verdade e vão ajudar a você e eu, a nós vermos que esse tal de Elias é João Batista. O primeiro texto está em Mateus 17:13, que é o mesmo relato, mas é o entendimento dos discípulos, que diz assim: então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Lá no mesmo relato, em Mateus 17:13, os apóstolos entenderam o ensino de Jesus, e eles entenderam que o Elias que tinha que vir primeiro não era o Elias em pessoa, era João Batista, o primo de Jesus, 6 meses mais velho do que ele, e que ele foi o precursor, sim, do caminho de Jesus. E esse é o primeiro sentido de que ele é Elias. Mas veja, Jesus vai mostrar para a gente, por meio das Escrituras, que em um sentido João Batista não era Elias. Lá em João 1:21, quando João Batista começou a pregar no deserto,
os escribas e fariseus mandaram para ele uma comissão para perguntar um número de coisas para eles. E João 1:21 diz assim: perguntaram: quem é você? Você é Elias? E ele disse assim: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? E ele disse: não sou. Você é o Cristo? Ele disse: não sou. Então, quando os escribas e fariseus chegaram diante de João Batista, eles pensaram que era o Elias em pessoa. E eles perguntaram: você é Elias? Ele disse assim: não, não sou. Por que ele disse não sou? Porque a interpretação deles que ele era Elias em pessoa. E ele falou assim: eu não sou Elias. Então, como que João Batista é Elias, pastor? Lá em Lucas 1:17, a profecia do nascimento dele diz: irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. João Batista era Elias por causa do poder que atuava nele e do seu ministério, da maneira como ele pregava, aquilo que ele fazia. E então Jesus explica isso em Mateus 11, 13 e 14. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Então, João Batista é Elias? Não, não em pessoa, mas sim no poder, no espírito e no ministério de Elias. Então veja que para você entender melhor a Bíblia, você precisa conferir a Bíblia com a Bíblia. E essa é a regra hermenêutica de ouro. A Bíblia interpreta a Bíblia. E a Bíblia então nos mostra o quê? Que Jesus estava falando para a gente que Elias veio e que João Batista era Elias. Mas tem uma coisa aqui curiosa. Jesus disse que ele vai restaurar todas as coisas. Quando a gente olha para a pregação de João Batista restaurou todas as coisas? Não. Então, o que quer dizer esse restaurar todas as coisas? A gente tem que entender o que João Batista pregava. João Batista pregava o arrependimento para vida. E muitas pessoas foram alcançadas nesse arrependimento, inclusive soldados romanos, que ele dizia: contentem com o vosso salário. Então, quando João Batista pregou para uma multidão o arrependimento para a vida, e Deus, por meio dele, produziu conversões, novas mentes, novos corações, a mudança que existia na pessoa, naquele que cria, era tão radical que todas as coisas na vida daquelas pessoas eram novas. Daí a Bíblia dizer acerca da conversão o seguinte: que aquele que está em Cristo é nova criação, ou seja, as coisas são novas, restauradas, completamente diferentes. Então João Batista, ele foi o precursor de Jesus, trazendo restauração completa no ser humano, e que podia ser evidenciado como? No relacionamento de pais e filhos. Por que isso é importante? Quem são as pessoas mais difíceis de conviver? São aquelas da nossa própria casa. Por quê? Porque ela conhece o seu pecado, ela conhece sua mentira, ela conhece sua hipocrisia, e você conhece a mentira, a hipocrisia, o pecado daquela pessoa. Então, relacionamento dentro de casa é difícil. E o que restaura esse relacionamento dentro de casa? A graça, transformação de natureza. Por isso que Paulo, ao falar do casamento lá em Efésios, antes de falar do casamento restaurado, ele fala de sermos cheios do Espírito, porque só é possível restaurar relacionamentos íntimos, como pai, filho, esposa, marido e por aí vai, através de uma mudança radical de vida, restauração de todas as coisas.
E como esse ministério de João Batista é precursor do ministério de Jesus, ele apontava para aquilo que Jesus veio fazer. Veja mais uma vez o nosso entendimento capenga do Evangelho. A gente só pensa no Evangelho em termos de morte de Jesus e de salvação das nossas almas. Mas, meu amigo, Jesus não veio salvar só a sua alma, Jesus veio salvar o seu corpo. E Jesus não veio salvar só a sua alma e seu corpo, Jesus veio salvar o universo. Porque você já viu como que a história bíblica termina? Deixa eu ler para você. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, o ministério de João Batista apontava para o ministério de Jesus. O ministério de Jesus é de restauração de indivíduos, sim, restauração de um povo, sim, mas de restauração do cosmos, de todas as coisas. O fim da história não é Jesus morrer na cruz. O fim da história é a volta de Jesus com a sua igreja gloriosa para novos céus e nova terra. O ministério de João apontava palidamente para o ministério de Jesus, o verdadeiro ministério de reconciliação de todas as coisas com Deus. Louvado seja Deus. Mas no meio de tudo isso, olha o que Jesus disse, ponto e vírgula aí no verso 12: como está escrito sobre o Filho do Homem, que ele sofrerá muito e será aviltado? Ou seja, Jesus chama os apóstolos, e é como se ele estivesse falando assim: gente, olha para mim, como é que está escrito na Bíblia, diante da glória que vocês viram, do Elias que tem que trazer restauração, que eu, o Filho do Homem, tenho que morrer e ser aviltado? Jesus faz uma pergunta teológica para eles, para quebrar o paradigma teológico dos apóstolos, que era glória sem sofrimento. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, vocês estão entendendo as Escrituras por partes, vocês não estão entendendo o todo das Escrituras, mas deixa eu mostrar para vocês o todo das Escrituras. O todo das Escrituras diz lá no Antigo Testamento que eu tenho que morrer. Eu não só tenho que morrer, eu tenho que morrer aviltado. O que é a palavra aviltado, você sabe? Difícil, né, essa linguagem? Aviltado significa humilhado, desprezado, escorraçado. Então veja, Jesus está corrigindo a ideia dos apóstolos de querer glória sem cruz, de querer um evangelho triunfalista, mostrando que o evangelho passava sim para a restauração de todas as coisas no final, mas para chegar na restauração de todas as coisas no final, no meio tinha que ter morte, e essa morte estava profetizada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não diz só glória, o Antigo Testamento diz também morte do Cordeiro Pascal. Daí, meus irmãos, a gente lê, por exemplo, Isaías 53. Quando você lê Isaías 53, o que Isaías fala? Ele foi morto pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, e tanta coisa referente à morte de Jesus. Quando você lê o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe do meu bramido as palavras de socorro? Ou seja, o Antigo Testamento apontava para o Messias, que seria glorioso no final, mas que para chegar lá tinha que morrer uma morte cruenta para a nossa salvação. E é isso que Jesus queria que eles entendessem. E agora Jesus coloca, olha, a dúvida deles por água abaixo. Por quê? O que os escribas estavam pensando é: Jesus não pode ser o Messias, porque Elias não veio. E aí agora no verso 13 ele arremata dizendo: eu porém vos digo. Olha o eu porém, os escribas estão falando bobagem. Eu porém, eu, com a autoridade Messias, Salvador, o próprio Deus, o intérprete genuíno da palavra, eu porém vos digo, Elias já veio,
Então ele mostrou o quê? Aquela profecia já havia se cumprido na vida de João, que tinha morrido. Mas ele não fala só que Elias já veio, ele diz assim: mas os homens fizeram com ele tudo quanto quiseram, segundo está escrito a seu respeito. Jesus completa a ideia mostrando o quê? João Batista, que era Elias, que eles tanto queriam que viesse, na hora que Elias veio, em vez deles receberem Elias, o que eles fizeram? Mataram. Fizeram tudo quanto quiseram, mataram Elias. Não o Elias o tesbita, mas o Elias João Batista. Por quê? Porque João Batista chegou para o rei e falou assim: está errado você ficar com a esposa do seu irmão, isso é adultério. Porque João Batista olhou para os escribas e fariseus e falou assim: vocês têm que arrepender, raça de víboras, e não vão falar que vocês são filhos de Abraão não, porque Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. Sabe por que ele morreu? Pela mesma coisa que Elias lá no Antigo Testamento quase morreu, e pelaquilo que Jesus morreria. O que esses três têm em comum? Falar a verdade. O que Elias fez? Falou a verdade para Acabe e Jezabel. O que João Batista fez? Falou a verdade para a sua geração. O que Jesus fez? Falou a verdade. E o que os homens fizeram? Tudo quanto eles queriam. Sabe o que Jesus está apontando aqui? Para uma coisa que até os crentes têm dificuldade de admitir: que o ser humano sem Jesus, ele não ama Deus, ele odeia Deus. Romanos 5,10, meu amigo, abra a Bíblia aí, porque nessas igrejas aí, falsas igrejas, você vai ouvir que Deus é o amigo do homem, que o homem é o amigo de Deus, que o homem busca Deus, mas isso é uma mentira. Romanos 5,10, leia aí comigo. Porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Ou seja, o que é o ser humano sem Jesus no coração? Inimigo de Deus. Ele odeia Deus, ele não quer Deus. Por que Elias foi perseguido? Porque o ser humano sem Jesus odeia a verdade, odeia Deus. Por que João Batista foi perseguido? Porque o ser humano sem Jesus odeia a Deus, odeia a verdade. Por que Jesus foi perseguido e foi morto? Porque o ser humano sem Deus, sem Jesus, odeia a palavra, odeia a verdade. Mas, diante dessa realidade terrível, que nos ensina que a gente precisa de uma ação de Deus para nos salvar, uma ação de Deus para a gente não o odiar e ser inimigo dele, sermos reconciliados, Jesus disse o seguinte: mas segundo está escrito. O que Jesus está mostrando é que tudo o que aconteceu com Elias, com João Batista, e que aconteceria com ele, segundo a vontade humana, pecadora, desgraçada, inimiga de Deus, estava no plano eterno de Deus. Ou seja, Deus estava cumprindo o seu plano de salvação. Em cada ato pecaminoso e desgraçado desse do homem, Deus estava produzindo salvação. Por isso que Pedro, quando Jesus ressuscitou e ele recebeu poder, e ele pregou no Pentecostes, ele virou para os judeus e falou assim: vocês mataram Jesus, segundo o desígnio e presciência de Deus, mas vocês mataram Jesus pelas mãos de ímpios. Ele pregou para eles o que? Deus decretou que Jesus ia morrer assim, mas a responsabilidade pessoal do homem, e a responsabilidade pessoal suas é: vocês quiseram matar Jesus, porque vocês são maus, então se arrependam dos seus pecados.
mas o consolo para nós é: tudo isso estava de acordo com o plano de Deus, o plano eterno e decretivo de Deus, mostrando o que? Esse plano de Jesus morrer na cruz para a nossa salvação não ia falhar. Jesus não era o Messias derrotado, pelo contrário, Jesus ia vencer na cruz, Jesus ia morrer para a nossa salvação, e esse era o plano. Diante disso, como viver esse texto? Primeira aplicação: se a vontade natural do ser humano é odiar a palavra, é odiar a Jesus, é odiar a verdade, o que a gente tem que pedir a Deus? Um novo coração, uma nova mente, uma nova disposição que vem de dentro para fora, para amar a Jesus, receber a palavra, deixar os nossos pecados, deixar as nossas ideias. Seres humanos pecadores, a menos que recebam um novo coração, farão tudo o que querem de acordo com o seu pecado. Por isso Paulo lá em Efésios diz que nós éramos escravos do pecado. Efésios 2, 1 a 3, ele diz: vocês estavam mortos em delitos e pecados, vocês agiam segundo a carne, segundo o príncipe da potestade do ar, vocês agiam segundo a natureza pecadora de vocês. Ou seja, judeus, gentios, qualquer pessoa nesse mundo sem um novo coração sempre vai odiar a verdade, perseguir a verdade, porque na verdade ele odeia a Deus e quer perseguir a Deus. E o que pode mudar a isso não é uma ação minha ou sua, não é a sua leitura ou a minha pregação. O que pode mudar isso é só a vontade de Deus, nos dando um novo coração e nos dando arrependimento, para que a gente deixe Deus de ser o nosso inimigo e o tomemos como Salvador e amigo, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Você é inimigo de Deus? Você não aceita a verdade? Talvez você esteja dentro dessa igreja sem aceitar a verdade. Peça a Ele um novo coração, peça a Ele o Espírito Santo, porque a palavra diz que Ele não nega aqueles que pedirem o seu Santo Espírito. Segunda aplicação, nós vimos nesse texto de maneira breve que Deus tem um plano abrangente para todas as coisas. Essa doutrina chamada de decreto eterno de Deus, ela não deve ser discutida ou rejeitada na igreja, mas ela nos é dada, como nós vimos aqui na escola dominical, como uma fonte de consolo e de conforto em Deus. Porque se Deus está no controle de todas as coisas que acontecem na minha vida, inclusive as más, e Ele as ordena na minha vida, significa que todas essas coisas fazem parte do plano de Deus, que vão cooperar para a minha salvação, para a minha futura glorificação com Jesus. Então, querido irmão, assim como a morte de Jesus estava decretada para a sua salvação, as dificuldades da sua vida, suas lutas diárias, os seus problemas estão de acordo com os planos de Deus para mudar a sua vida, para tirar os seus pecados. Descanse nisso, nada foge ao controle de Deus. Terceiro lugar, no entanto, esse texto vai te dar, querido irmão, o outro lado da moeda. Tudo estava escrito, mas os homens fizeram tudo o que quiseram. O outro lado da moeda é que existe a doutrina bíblica da responsabilidade humana. Significa o quê? Que aqueles homens fizeram tudo o que queriam com Elias, João Batista e Jesus. Ou seja, a vontade do homem é livre, mas essa vontade livre, ela é determinada pela nossa natureza. Eu dei o exemplo aqui na manhã, do leão. Por que um leão come carne?
Ora bolas, porque ele é um leão, porque ele tem uma natureza de um carnívoro. Ele não se torna um leão porque ele come carne, ele come carne porque ele é um leão. Ou seja, o ser humano ele já nasce pecador, e ele peca porque ele é pecador, e ele é responsável por tudo que ele faz, porque ele age de acordo com a sua natureza de pecador, livremente. Por isso, querido irmão, se você é salvo, não bata no peito como se isso fosse um mérito seu. Isso é um mérito todo de Jesus, que tirou a sua natureza de leão pecador e deu uma natureza de um cordeiro manso, como Jesus. E diante disso, então, o que você deve fazer? Agir de acordo com a natureza santa, nova, que Deus te deu. E em quarto lugar, diante dessa temática, significa o quê? Que cada pecado na vida de um crente ou de um descrente é de sua responsabilidade. Você é responsável por cada pecado que você comete, e um dia você vai prestar contas a Deus. Vocês lembram de Davi? Davi adulterou com Batseba, não é mesmo? Quando ele foi confessar o pecado, ele não virou e falou assim: ó Deus, por que o Senhor, no dia que os reis saíram para a guerra, o Senhor não ordenou que eu saísse junto com eles? Foi assim que ele fez? Por que no dia que os reis saíram para a guerra, o Senhor não ordenou que eu levantasse cedo? Por que no dia que os reis saíram para a guerra, o Senhor não ordenou que essa mulher não estivesse aqui? Não, ele chegou diante de Deus e falou o quê? O pecado é meu, pequei contra ti e contra ti somente, é meu. E aí, querido, um dia você vai estar diante de Jesus. Talvez hoje você pense assim: não, eu pequei porque o fulano fez isso, eu pequei porque o ciclano fez aquilo, ou eu pequei por causa da mulher que tu me deste. Entendeu a referência bíblica? Mas um dia essa desculpa não vai colar. Então use isso como um alerta para você matar o pecado hoje na sua vida, para você deixar o pecado. Quinta aplicação: nós vimos hoje que a má interpretação bíblica é um grande empecilho para a verdade. Assim sendo, querido irmão, nós devemos investir nosso tempo, esforço, numa boa leitura bíblica, numa boa interpretação bíblica. E se você receber a verdade, você deve agir de acordo com a verdade. O fato da reforma protestante ter nos legado o direito de interpretar a Bíblia pessoalmente, não significa que cada um de per si tenha um direito de ter uma visão diferente de cada texto. Por isso, eu e você, a gente tem que ler bons livros, a gente tem que ouvir boas pregações, a gente tem que estar debaixo de um ministério de bons pastores, presbíteros e diáconos, para a gente não cair na bobagem dos nossos dias de dizer: a minha interpretação é essa e a sua é aquela. Por quê? Isso fere uma lei lógica chamada a lei da não contradição, que diz que algo não pode ser A e B ao mesmo tempo na mesma relação. Ou seja, algo não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo na mesma relação. Vou dar um exemplo simples para vocês. Vocês estão vendo esse mancebo aqui na frente, jovem senhor. A camisa dele é azul e branca, não é? Listradinha, não é? Mas imagine que lá atrás o Gustavo fale o seguinte: a camisa dele é preta, pastor. Tem como eu e o Gustavo estarmos certos ao mesmo tempo? Não. A interpretação bíblica é a mesma coisa, meu amigo. Não tem como um estar certo e o outro estar certo. Um está certo e o outro está errado, e acabou. E como que eu sei se eu vou estar certo? Por isso que você depende do Espírito Santo, mas além do Espírito Santo,
você precisa investir tempo em ler, estudar. O Espírito Santo, né? Não é igual aquele filme do Matrix. Lembra do filme do Matrix? Que lá o personagem principal, o Neo, ele dizia assim: quero aprender jiu-jitsu. Aí eles colocavam um negócio nele assim, sei jiu-jitsu. O Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo usa a nossa leitura, a nossa interpretação, o nosso estudo para a gente chegar à verdade. Isso aí é misticismo cristão idiota. Então, vai estudar a Bíblia. Qual a importância disso? Sexta aplicação. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos... O que vai libertar você para viver uma vida santa, para viver uma vida de acordo com a Bíblia, uma vida que glorifica a Deus, é só a verdade da Bíblia. E só vai conhecer a verdade da Bíblia, como eu disse, se estudar. Então deixe a preguiça, deixe a indolência, deixe um pouquinho o Netflix, o Instagram, o Facebook. Olhe no seu celular. Quanto tempo você gasta por semana no seu celular? Na sua televisão? Milhares e milhares de horas. Quanto tempo você gasta lendo, meditando e ouvindo a Bíblia? O que você acha que mais vai moldar a sua vida? Aquilo que você mais vê, escuta, pensa. Por isso, o pregador Paul Washer, ele disse assim sobre as nossas escolas dominicais: nossos filhos vão para a escola e são treinados em mais de 35 mil horas de ensino ateísmo secular e mundano. Você acha que 1 hora na escola dominical colorindo a Arca de Noé vai fazer seu filho entender Bíblia? Não. Por isso 75% das crianças que nascem na igreja, na fase adulta, deixam a igreja. E se não deixa, está aqui dentro sem ser crente. Porque investe muito tempo em filminho, em negócio e por aí vai, e pouco tempo em aprender Bíblia. E você é igual uma criança. A diferença é só um pouquinho de tamanho, gordura e hormônio. E a última aplicação é: hoje nós vimos aqui o exemplo de Elias, João Batista e de Jesus. Qual foi o único crime desses três? Falar a verdade. Hoje, pastores fiéis, qual é o único crime desses homens? Falar a verdade. E a igreja dos nossos dias é igualzinho à geração de João Batista. Eu não gosto desse pastor não porque ele é bravo. Eu não gosto desse não porque ele ama demais. Eu não gosto desse não porque ele brinca demais. Sabe o que você não gosta? Da verdade. Você não gosta de Bíblia. Seu lugar é no inferno. Porque se tem um pastor que fala a Bíblia, não importa se ele é brincalhão, não importa se ele é amoroso, não importa se ele é bravo, não importa se ele fala fácil, se ele fala difícil, importa que ele prega a verdade e a gente aceite a verdade. O problema da igreja de hoje é esse: uma geração de bodes mimados que não são ovelhas de verdade e que rejeitam os pregadores fiéis e a palavra com falsas desculpas. E quem eles estão rejeitando? Em suma e última análise, Jesus. Quando, olha o exemplo bíblico, quando Samuel, profeta e juiz do povo de Deus, foi rejeitado por falar a verdade, Deus falou com Samuel: fica tranquilo, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. Por isso que Jesus disse que quem recebe um profeta, recebe o galardão do profeta. Ou seja, receber um verdadeiro pregador é receber o próprio Jesus. Que Deus nos dê graça. Vamos nos colocar de pé e orar.
Deus querido, Pai das luzes, que governa, controla e decreta todas as coisas, eu louvo o teu nome, porque o Senhor opera com o exército dos céus e com o exército da terra, e ninguém pode dizer a ti: que fazes? O Senhor é soberano sobre céu, terra, sobre todas as coisas, e eu louvo o Senhor por isso, porque isso se evidenciou e se evidencia no plano de salvação, no Jesus, nosso Senhor, teu Filho, que morreu na cruz, na sua ressurreição ao terceiro dia, segundo as Escrituras, na sua sessão à tua destra para governar o mundo, e vai ficar claro quando Ele voltar, trazendo a igreja gloriosa em novos céus e nova terra. Louvado seja o Senhor. Mas Deus, diante do decreto eterno que nos dá consolo e conforto, porque podemos confiar que todas as coisas cooperam para o nosso bem, estamos diante também da responsabilidade humana a qual temos, de que cada ato nosso é livre, e eu lhe imploro que diante disso, ao invés de como Adão e Eva, julgarmos a culpa no Senhor, sejamos como Davi, que admitiu essa culpa e arrependeu dos seus pecados. Nos dê, ó Deus, uma nova natureza, uma nova inclinação, um novo arrependimento para a vida. Nos dê um coração que pende, que dá para as coisas espirituais. Ó Senhor, nos faça entender que um dia estaremos diante do tribunal de Cristo e prestaremos conta ao nosso Senhor e Salvador. E eu lhe imploro que o Senhor nos ajude a seguir uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida que toma para si toda a Bíblia, de crentes verdadeiros que não se enganam, que escolhem partes favoritas, mas não conhecem o todo, não obedecem o todo. Nos ajude, ó Deus, a acolher toda a verdade e praticar toda a verdade. Nos ajude, ó Deus, a amar o Evangelho, amar a lei de Jesus e mostrarmos-nos como amigos de Cristo, obedecendo os seus mandamentos. Ó Deus Santo, produz em nós frutos dignos de arrependimento. E eu lhe imploro que o Senhor possa trazer a igreja dos nossos dias a ser uma geração melhor, uma geração que recebe os verdadeiros pregadores e que recebe a palavra, uma geração, ó Deus, que não é mimada como a geração de João Batista e de Jesus com falsas desculpas. Tenha misericórdia e faça com que a igreja do Senhor saia das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. Ó, derrame a tua graça, ó, derrame a verdade, ó, derrama o teu Santo Espírito, revivendo a tua igreja. É no nome de Jesus que eu lhe imploro essas coisas. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito terno e misericordioso estejam com os eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Deves assentar, queridos irmãos.